A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que vai atualizar a tabela do imposto de renda. A taxa de tributação será corrigida em 53% e o limite de isenção subirá para cerca de R$ 2.900. Para falar mais sobre a tramitação dessa proposta, a gente conversa agora com o deputado federal Mendonça Filho, do Partido União Brasil. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Como vai? Tudo bem, bom dia a todos. Muito obrigado. Deputado, para entender, a tramitação desse projeto não necessariamente está ligada à proposta de reforma tributária, são propostas diferentes, é possível que essas propostas caminhem de forma paralela? Sim, é possível, né? Na verdade, do ponto de vista legislativo, a tramitação da proposta que eu apresentei, ela tramita em paralelo, porque a reforma tributária na Câmara Federal, ela está hoje tramitando tramitará a partir de um grupo de trabalho constituído pelo presidente Arthur Lira, provavelmente sob a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro, que estabelecerá os critérios dessa reforma, que envolve, inclusive, alterações constitucionais, ou seja, alterações do texto da Constituição Federal. No caso da tabela do imposto de renda, o mecanismo legislativo é um projeto de lei, ou seja, é uma tramitação ordinária de uma lei ordinária que altera a tabela de imposto de renda, que está congelada há pelo menos 7 anos. Então, ela vem ao encontro de uma necessidade e, ao mesmo tempo, até do próprio discurso do atual presidente da República, que prometeu durante a campanha uma isenção de até R$5 mil. Eu creio que vai na direção correta, é mais adequada nesse instante. A primeira medida, o primeiro passo no sentido de que a gente possa corrigir para até R$2.900 e poucos, o que seria uma isenção razoável para uma parcela significativa de brasileiros que contribuem para o imposto de renda. Estamos conversando com o deputado Mendonça Filho, lembrando que o deputado também foi ministro da Educação na gestão de Michel Temer. E só acrescentando, né, deputado, o projeto atualiza a tabela do imposto de renda, que sempre foi uma discussão muito grande, principalmente nas campanhas eleitorais, e a correção é pela inflação desde 2015. Inúmeras propostas buscam alterar essa regra do imposto de renda das pessoas físicas, já foram apresentadas nesse início da legislatura. Paralelamente a isso, há uma possibilidade também de isenção do imposto de renda para quem ganha até pelo menos 2 salários mínimos, no caso, e a grande discussão que foi feita pelo governo. Então, a gente segue a entrevista com o deputado. Agora você, Adriana. Ô, deputado, justamente como o Tiago estava falando, diversas propostas já foram apresentadas para alterar regras do imposto de renda pessoa física. É preciso mudanças mesmo? Faz tempo que essas regras não são alteradas, tirando essa isenção para quem ganha até 2 salários mínimos. Quais outras mudanças, principalmente, deveriam acontecer? Bom, quando você discute reforma tributária, o primeiro ponto que sempre se alega no Brasil é que a gente tem uma injustiça tributária, onde boa parte da sociedade brasileira, os mais pobres, pagam mais impostos indiretos e diretos também do que a média dos mais ricos, das pessoas que têm mais renda. E, evidentemente, que a linha de raciocínio sempre presente é de que a gente precisa promover uma reforma tributária onde os mais pobres possam pagar proporcionalmente menos impostos do que os mais ricos. A isenção da tabela de imposto de renda até R$ 2.900, um pouco mais do que isso, quase R$ 3.000, vai nessa direção, no sentido de que os mais pobres possam ter menos impostos a pagar. Como está hoje, a cada ano que passa, pelo fato de que a tabela está congelada há pelo menos 7 anos, você tem um maior número de brasileiros que, pela correção salarial, não é o ganho real de salário, mas pela correção só pela inflação, eles começam e ingressam no time daqueles que pagam o imposto de renda, promovendo e agravando ainda mais a chamada injustiça tributária do ponto de vista de quem tributar. Então, a discussão sobre reforma tributária deve envolver, no meu modo de ver, justiça tributária. Quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos tem que pagar menos, e isenção dos mais pobres, dos assalariados de menor renda,
como eu estou propondo a partir desse projeto de lei que corrige a tabela de imposto de renda. Eu quero destacar, inclusive, que a promessa de campanha do atual presidente da República, Lula, foi no sentido de que ele isentaria até R$5 mil de pagamento de imposto de renda para o assalariado brasileiro. E poderia ter apresentado essa proposta. E preferi apresentar uma proposta mais factível, de adoção imediata, e gradualmente a gente possa promover uma ampliação dessa isenção para mais trabalhadores e inserindo esses trabalhadores no critério de isenção tributária de imposto de renda. Deputado, em relação à isenção ainda, o senhor já conversou com o governo para que a proposta que o senhor está apresentando também contemple o que era a ideia na campanha eleitoral do presidente Lula? Não conversei com o governo. Eu tenho conversado com vários líderes na Câmara dos Deputados. Levarei a proposta para o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, no sentido de que ele possa pautar. Eu vou pedir, inclusive, aos líderes que subscrevam um requerimento de urgência para que a matéria seja tramitada, que ela possa tramitar em caráter de urgência na Câmara e, consequentemente, possa ir à pauta rapidamente. É lógico que eu espero que o governo possa aderir à tese e à proposta. Não vejo nenhuma razão para o governo se opor a ela, até porque, como eu disse há pouco, o próprio presidente da República prometeu na campanha que isentaria até R$5 mil. Se eu estou propondo isenção imediata para pouco mais de R$2.900, isso casa perfeitamente com a proposta de campanha do PT. E se houver espaço fiscal para que a gente possa ampliar ainda mais essa proposta, eu, sinceramente, acredito que não haveria dificuldade de nós promovermos uma pequena alteração na proposta e elevarmos o valor da isenção tributária para mais assalariados nesse contexto do projeto de lei que apresentei no âmbito da Câmara Federal. Diante dessas facilitações, inclusive, então, que o senhor se preocupou, qual a expectativa para o avanço da proposta e, finalmente, a aprovação na Câmara? Eu tenho uma expectativa muito positiva, porque do lado da oposição, o campo que eu estou hoje, meu partido hoje se encontra numa posição oficial de independência, mas dentro do partido eu milito naqueles mais críticos com relação ao governo do PT, tendo em vista a minha linha ideológica e o meu histórico político de sempre se contrapor ao PT ao longo da minha vida pública, eu creio que a gente consegue adesão plena e total da base oposicionista e independente dentro da Câmara Federal. E no campo governista, eu creio sinceramente que o governo não deva se opor à minha tese e à minha proposta. Pode até aderir, ampliando a base de isenção, tendo em vista o que eu relatei há pouco. Trata-se de um dos compromissos principais de campanha, utilizados e veiculados durante a campanha política em televisão, pela coordenação e pelo próprio presidente atual da República, Lula. Então, se porventura é algo que conta com apoio massivo e maciço da oposição e, ao mesmo tempo, deve contar com apoio da base governista, eu acho que tem uma chance razoável de ser aprovado ainda nesse semestre legislativo. Essa é a minha expectativa. Deputado Mendonça Filho, em relação à proposta de reforma tributária, pela sua longa experiência no Congresso Nacional e também no governo federal, o senhor já foi ministro da Educação, o senhor acredita que há o espaço político para finalmente essa reforma ser aprovada no Brasil? E, claro, o próprio partido do senhor defende uma reforma tributária, não tem partido que não defenda uma reforma tributária, é uma necessidade do Brasil, mas a questão de apoiar a reforma que for apresentada pelo governo, qualquer que seja, as que já estão tramitando inclusive, qual que vai ser o apoio do seu partido? Bom, reforma tributária é sempre algo que reúne, eu diria, apoios os mais diversos. A grande dificuldade é saber qual a reforma tributária, porque há muito conflito de interesses envolvendo, por exemplo, a arrecadação federal para o governo federal, estadual, para os governos estaduais e municipais, contribuintes, os mais diversos, pessoa física, pessoa jurídica, da área de serviços, da área da indústria. Há sempre um conflito, cada um
querendo minimizar a sua capacidade de contribuição tributária, ou seja, de arrecadação de impostos para os governos. E todos querem que a reforma tributária não eleve a carga tributária no Brasil, que ela já é muito elevada. E eu acho que é essa linha de raciocínio que deve ser preservada. O governo tem dito que não quer elevar a carga de impostos. Eu fico meio desconfiado, porque a tendência normal de todos os governos, ao longo da nossa história, é sempre utilizar de uma discussão, de um debate sobre reforma tributária para aproveitar e aumentar ainda mais sua base de arrecadação. Se, porventura, o caminho for de manutenção da carga tributária atual e promoção de mais justiça tributária, com mais equilíbrio, melhor distribuição, onde os pobres paguem menos impostos do que os ricos, evidentemente que eu vejo com boa expectativa. Há uma vontade do governo, uma disposição, inclusive, de colocar no topo das prioridades a votação da reforma tributária, e há uma disposição também do Parlamento, Câmara e Senado, no sentido de que a gente possa apreciar essa reforma. Então, eu vejo que há espaço para caminhar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer que é uma reforma extremamente difícil para compor todos esses conflitos, física com jurídico, pessoa física e jurídica, e todos os conflitos internos que envolvem os interesses de estados, municípios e o próprio governo federal, o governo da União. Deputado Mendonça Filho, do União Brasil, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Uma boa semana, voltaremos a nos falar. Um abraço. Obrigado, bom dia para todos. Bom dia também. Conosco nessa manhã, Roberto Mota. Bem-vindo, Mota, em um país tão dividido politicamente, porque parece que a reforma tributária é um consenso entre todos, inclusive no Congresso, e deve acontecer mesmo nesse ano. Bom dia, Adriana, Amanda, Tiago, bom dia, nossa audiência. A reforma tributária é uma coisa engraçada, Adriana, porque ela é um consenso em nome. Todo mundo quer e acha necessário uma reforma tributária. Só que a reforma tributária que está na cabeça das pessoas varia com o interlocutor. Como o deputado acabou de comentar, é muito difícil se imaginar uma reforma tributária onde o governo ou os governos abram mão de receita. O problema tributário no Brasil ele tem 3 aspectos. Primeiro, a gente tem impostos demais, são quase 100 impostos diferentes. Segundo, as alíquotas são muito elevadas. Então, existem produtos que nós consumimos no dia a dia que têm mais da metade do seu preço formado por imposto. E o terceiro aspecto é a complexidade do cálculo dos impostos, né? Tem imposto que incide sobre imposto, tem imposto que ele mesmo faz parte da própria base de cálculo. Essas 3 características do sistema brasileiro, elas não estão aí à toa, né? Elas beneficiam muita gente, elas beneficiam principalmente o Estado, que tem uma arrecadação tributária muito alta, né, em cima dos cidadãos. Tem muita gente que ganha com a complexidade do sistema, né? São várias entidades, várias pessoas que, quanto mais complicado o sistema, melhor para elas. Então, é muito difícil, no momento em que a gente vive, que começa esse governo novo, com várias ideias, né, que inclusive já estão afetando a economia, com várias declarações esquisitas, é muito difícil que uma tarefa que sempre foi complicada, neste momento, seja agora realizada com sucesso. Amanda, é saber se a proposta do imposto de renda pode ser englobada na reforma tributária ou tramitam de forma separada, né? Isso será uma decisão política, Tiago, mas eu acho que todos os atores, os principais, os protagonistas dessa reforma, por assim dizer, tanto do governo federal como do Congresso, da Câmara e do Senado, eles têm uma vontade muito grande de realizar essa proposta e talvez exista uma concertação política inédita depois de 30 anos em que se fala de reforma tributária para finalmente aprová-la. Por exemplo, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou num prazo de 6 meses para aprovar a reforma. O próprio Arthur Lira,
presidente da Câmara já disse que primeiro criou um grupo de trabalho presidido pelo Reginaldo Lopes, que é um deputado importante do PT, foi líder do PT até o ano passado, começo desse ano. Depois tem o relator Aguinaldo Ribeiro, do PP, mesmo partido do presidente da Câmara, alguém que já foi relator da proposta tributária, da reforma tributária da PEC 45, também durante o governo Bolsonaro, alguém que se debruçou, entende profundamente sobre o assunto, e ele quer apresentar, quer que a reforma tributária seja discutida durante 2,5 meses, 3 meses, com participação de senadores também, para que o Senado aprove, referende o texto aprovado pela Câmara, ou seja, que essa discussão seja feita ao longo do tempo do período de duração desse grupo de trabalho, e que daqui a 3 meses, mais ou menos, 2,5 meses, 3 meses, nas palavras de Arthur Lira, essa proposta esteja madura para começar a ser votada na Câmara e depois passe para o Senado. A gente pode ver uma repetição daquilo que aconteceu com a reforma da Previdência no primeiro ano do governo Bolsonaro, que mais ou menos lá para agosto, setembro, foi aprovada no Senado e até o final do ano promulgada, né, pelo presidente da República. Eu acho que, lógico, você precisa entender qual texto será aprovado, qual é a melhor proposta. Existem divergências setoriais, a indústria será um pouco, hoje, sobretaxada, talvez seja um pouco menos tributada, mas em compensação os setores de serviços e agronegócio apresentam resistências porque terão que pagar mais impostos, mais tributos. Também tem uma questão ali entre municípios e estados, porque ou você escolhe, ou você define um IVA, o mesmo imposto de valor agregado para todos os entes federais, que reúna todos os impostos federais e o estadual, o ICMS, e municipal, e ISS, que é a proposta da Câmara, PEC 45, ou então você trabalha com IVA dual, que era a PEC 110, que estava no Senado, você reúne os impostos federais e depois reúne o estadual e o ISS, e isso se torna um outro IVA. Então, você tem todos esse contexto, essas possibilidades de texto, mas levam ao mesmo lugar. Então, eu tento acreditar que por essa vontade política do governo federal, do Congresso Nacional e de deputados e senadores de diferentes vertentes e ideologias políticas, da esquerda e da direita, existe uma concertação inédita, sim, para levar a cabo e finalmente tratar desse assunto tão espinhoso que é a reforma tributária. Lógico que haverá barreiras no caminho, porque há interesses setoriais diversos, há interesses conflitantes muitas vezes entre municípios, estados e União, mas há um ambiente muito propício, favorável ao diálogo e à aprovação dessa matéria.